Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós iremos desenvolver a aula número 11 do nono ano. E o tema da nossa aula é Revolução Russa. Faremos então uma revisão geral das últimas aulas que estávamos estudando acerca do assunto. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem alcançados. Primeiro, recordar os principais aspectos da Rússia pré-revolucionária. Identificar o ano de 1905 como promissor para a Revolução, com destaque para o Domingo Sangrento. Distinguir os principais partidos da Rússia, bem como seus ideais. Descrever o processo revolucionário e descrever o regime stalinista. Antes de mais nada, já pega o livro de vocês, caderno para fazer as anotações, assim como lápis, caneta e borracha. Então, vamos iniciar agora. Primeiro de tudo, vamos caracterizar como estava a Rússia antes da Revolução. Em termos políticos, nós tínhamos o cesarismo ou czarismo, em que é um sistema político que o rei, o líder, ele tem um poder absoluto centralizado nas mãos. Esse rei, o imperador, na verdade, ele é chamado de czar, pensando em César ou Cesar, pensando em César de Roma. Temos uma burguesia que aos poucos está adquirindo espaço dentro da política e dentro da economia. Os boiardos, dentro da agricultura, eles formam a aristocracia, ou seja, são poucas pessoas que têm grande número de terras. Há um controle do Estado sobre os cargos políticos e militares. Há a história do campesinato. Isso quer dizer que 80% da população está no campo, num regime quase feudal e em situação bem precária. Os 20% eles encontram-se nas cidades. Os três últimos líderes da Rússia, eles tentaram industrializar o país, mas para isso eles necessitaram de empréstimos estrangeiros, o que fez aumentar a dívida externa da Rússia. Ainda em relação à Rússia pré-revolucionária, nós temos a questão da Guerra Russo-Japonesa, em que Rússia e Japão disputaram os territórios da Manchúria e da Coreia e, consequentemente, a Rússia perde e fica com uma grande crise econômica. Por quê? Mesmo se ganhasse a guerra, a gente tem muito gasto. Gasta-se com material, alimento, uniforme, entre outros. Então, neste sentido, a crise econômica que já estava instalada na Rússia só piorou. Aí, o ano de 1905, o auge da crise. Há um movimento pacífico por parte das pessoas que vai até o imperador pedindo algumas melhorias em termos de condições de vida. Eles vão lá até o Palácio de Inverno, que era a sede do governo russo, com esse abaixo-assinado em mãos, mas foram recebidos com as tropas do imperador de forma muito pesada. E essa manifestação, que até então era para ser pacífica, acabou gerando cerca de 1.000 mortos e 2.000 feridos. Vendo essa situação, o czar promete convocar a Duma. Duma, que era o parlamento russo, o grupo de pessoas que criava as leis dentro da Rússia. Ele prometeu fazer uma constituição com maior participação política por parte do povo, porém ele não cumpriu com essa promessa. Nisso acontece uma grande crise, vários protestos, porque o salário era péssimo, as condições de vida desses operários, dessas pessoas eram péssimas, então eles estavam tentando mostrar ao governo a sua união. Aí, neste entremeio, há a criação dos sovietes,
que eram conselhos de operários deliberativos, ou seja, que criavam suas regras, constituídos de operários ou membros da classe trabalhadora, tanto classe trabalhadora rural como urbana. E havia o Conselho Geral, que era uma espécie de sindicato. Ainda neste ano, o imperador permite a existência do Partido Operário Social Democrata, que vai ter duas vertentes, dos mencheviques e bolcheviques. Falando sobre eles, bolcheviques recebe esse nome porque eram representantes da maioria, tem influência marxista, assim como os mencheviques, que era da minoria. O que eles defendiam? Uma aliança, uma união entre camponeses e operários com o intuito de derrubar o imperialismo, né, o imperador, aliás, e implantar o socialismo dentro da Rússia. Já os mencheviques defendiam uma passagem gradual, aos poucos, para o socialismo, por meio de uma aliança dos operários e dos camponeses com a burguesia, que, detalhe, não tinha participação política dentro da Rússia. Aí, neste entremeio, 1905, estamos falando agora, 1914, a questão da entrada da Rússia na guerra. A Rússia já estava com uma crise econômica estupenda. Ainda vai se meter a entrar na guerra, não tinha condições. Teve sucessivos fracassos, cerca de 1,5 milhões de mortos. Por quê? Porque quem foi lutar era camponês, que não estava preparado para a guerra, e ainda o armamento, o mesmo uniforme era muito inferior ao dos inimigos. Então, a constante crise de fome de maneira interna, uma superexploração dos trabalhadores. Por quê? Porque era preciso manter esses soldados na guerra. Então, eles vão começar a aumentar os impostos para custear esse exército. Consequentemente, esses trabalhadores estão cada vez mais explorados. Tá? Os soldados, eles tinham que racionar a munição, sofriam demais nesses conflitos, então foi um fracasso a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E é somente em 1917 que ela vai sair da guerra, mas isso em virtude de um processo revolucionário. Processo revolucionário. Falei para vocês da questão do socialismo, essa necessidade, essa vertente marxista que havia o ideal de colocar e implantar na Rússia. Mas o que é o socialismo? Então, é uma doutrina política e econômica que prega o quê? A coletivização dos meios de produção e de distribuição mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. O que isso quer dizer? É o governo dono dos meios de produção. As empresas são estatais. A distribuição de renda, de riquezas é da parte do governo. Logo, não existe pessoa mais rica ou mais pobre. Todos são iguais. Há uma certa igualdade. Evolução disso ainda tem o comunismo e no processo evolucionário temos o anarquismo. Isso a gente vai vendo aos poucos. Primeiro, nós temos a Revolução de Fevereiro, onde há o governo provisório de Kerensky, que era um governo menchevique. Governo esse que não tirou a Rússia da crise, não tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos um líder dos bolcheviques, Lenin, que vai criar as Teses de Abril, baseadas no quê? Paz, terra e pão. Paz, saída da Rússia da guerra. Terra seria uma reforma agrária, uma redistribuição de terras. E pão, comida para todo mundo ali dentro da Rússia, uma vez que eles estavam enfrentando crises de fome. Aí, na Revolução de Outubro, os bolcheviques assumem o poder, sob a liderança de quem? Do Lenin, que é o mesmo responsável das Teses de Abril. E as ações que ele toma vão desagradar a igreja, a burguesia e também a nobreza.
Símbolo da Revolução. Não coloquei nas outras aulas, mas é interessante, só para retomar, muitos já têm esse símbolo em vista. A questão da foice seria uma representação dos trabalhadores do campo. O martelo seria uma representação dos trabalhadores da cidade. E a própria cor vermelha simboliza a transformação pelas mãos do povo sobre um simples campo em vermelho, cor adotada pelos revolucionários e metáfora para o renascimento de uma nação, uma nova nação. A partir da Revolução, nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Guerra Civil, nós temos, devido àquelas ações dos bolcheviques no poder, que desagradou principalmente a igreja, nobreza, burguesia, nós vamos ter uma guerra civil de 1918 a 1921. Nós temos, de um lado, o Exército Branco, formado por quem? Burgueses, nobres, aristocratas e alguns países estrangeiros contra o Exército Vermelho, liderados pelos bolcheviques, com a referência ali de Trotsky que liderou o Exército Vermelho. Ações para fazer com que o Exército Vermelho ganhasse. Nós temos o comunismo de guerra criado por Lenin, ou seja, foi confiscado tudo que era produzido na Rússia para abastecer o Exército Vermelho. Mas ao fim dessa guerra, eles ganham, o Exército Vermelho vai vencer. Porém, a Rússia sai em situação péssima, com fome, pobreza, com prevalência do socialismo. Muito bem, o que vai acontecer na sequência? Nós temos em 1922 instituída de fato a questão da União Soviética, reunindo as diversas regiões do antigo império, e da parte econômica foi criada a NEP, Nova Política Econômica, com o intuito de desenvolver aspectos capitalistas que evitassem a falência da economia da Rússia e salvasse o recém-estabelecido regime socialista. Lembra que a gente viu numa das aulas, Lenin falou, era necessário dar um passo para trás para depois dar dois à frente. Em algumas situações, a gente via a questão de pequenas empresas privadas funcionando ali dentro da União Soviética, que era de certa forma capitalista, mas com o propósito de movimentar a economia da União Soviética para então, de fato, implantar o socialismo. Mas, como ninguém vive para sempre, em 1924 Lenin morre, um grande líder e líder importante dentro desse processo todo. Aí há uma disputa de poder. Quem vai disputar? Trotsky e Stalin. Trotsky, ele defendia que era preciso uma revolução permanente e era necessário ampliar essa revolução para demais países. Já o Stalin, ele defendia a implantação do socialismo somente na União Soviética e de forma forte. Consequentemente, ele acaba vencendo e inicia um processo, uma política diferenciada, o stalinismo, de forma meio autoritária. Ele é caracterizado pela brutal repressão, aos opositores e o culto à sua personalidade. O Stalin vai ser sempre marcado com aquela figura amorosa em relação às crianças, mas não é bem aquilo que a gente vê na prática. A substituição da NEP, que não deu conta de atender toda aquela crise que estava na Rússia, por planos quinquenais, que eram a cada 5 anos, há uma coletivização forçada da agricultura, o que gerou revolta por parte das pessoas, uma repressão geral por meio dos campos de concentração. A exemplo de Auschwitz, que ele acreditava que era por meio do trabalho que as pessoas melhorariam de vida, né? A arte vem neste momento como uma representação dos trabalhadores, mensagem somente positiva dessa questão dos trabalhadores. Mas, observando na aula só sobre stalinismo, a gente viu que não foi tão positivo assim para os trabalhadores. Voltando à questão do livro, né, e também filme acerca deste fato, nós temos a Revolução dos Bichos.
Volto a dizer, leiam, é muito legal. Vocês vão entender a história da fazenda, em que o fazendeiro ele é muito rude com os animais vão se reunir para tirar o poder do fazendeiro, expulsá-lo do poder, mas chega uma hora que o poder sobe a cabeça, mais ou menos como funcionou aqui no regime stalinista, né? Há essa questão da necessidade de tirar o imperador do poder. Por quê? Porque ele era muito repressor, tá? Tiram ele do poder para fazer um governo do povo para o povo, dos trabalhadores para os trabalhadores, mas no fim volta um regime totalitário, autoritário, que usa da brutalidade, da ação negativa em cima das pessoas que agem contra o que eles pensam. Muito bem, assunto revisado. Na próxima aula nós iremos estudar sobre a crise de 29, aquela que a gente falou numa das aulas sobre a Revolução Russa, que a União Soviética não sofreu as consequências dessa crise. E a gente vai entender o porquê, de que maneira ela afetou o mundo inteiro e aquelas nações com o sistema socialista não sofreram tanto. Agora a gente vai para a atividade. Eu espero que vocês tenham compreendido, revisado, feito as suas anotações e qualquer dúvida é só retornar para os slides ou para os outros vídeos que falam sobre esse assunto. Um abraço a todos, bons estudos e tchau!